Olá, e agora, mané? O Biden ganhou as eleições nos Estados Unidos. O que é que agora a gente vai fazer? Vai fugir dos Estados Unidos ou vai fugir para os Estados Unidos? Boa, gente! Mais uma vez o Joe Scott aqui no canal. Então, vamos falar bem. Este é um tema que não é habitual para o nosso canal, né, falar de política, mas como vocês sabem que a política ela está ligada a todas as áreas das nossas vidas, não é? Inclusive a economia, as finanças, o empreendedorismo, o comércio e etc, inclusive a saúde, como a gente vai ver daqui a pouco, não é? Portanto, este assunto também nos interessa. Bem, nós chegamos à conclusão que queríamos trazer este tema hoje aqui no canal. Um dos principais motivos foi de haver ali uma histeria, não é? Acerca do facto de que o Trump perdeu as eleições. Epá, no meu ver, o Trump, ele próprio começou a cavar a sua como é que chama isto lá? Onde se mete o caixão. Começou a cavar a sua cova ainda desde o princípio, não é? Eu me lembro, quer dizer, bem, eu aprendi a ser um pouco mais ou menos parcial com coisas do gênero, porra, mas quando eu vejo que um gajo que é filho de imigrantes e começa a criar políticas contra os imigrantes, aliás, ele é marido de imigrante, epá, isso deixou-me, quer dizer, ou o indivíduo é paranoia, ou então tem problemas, sei lá, tem problemas internos muito graves. E como a prática mostrou, ele tem de facto muitos problemas na mente. De vários níveis, não importa. De vários níveis. Mas, bom, ele que fica para lá. Mas a questão é o seguinte. Agora, quer dizer, todo mundo pensava, principalmente, um dos meus colegas inclusive, estava a dizer, é porque ele tinha uma política patriótica muito forte e tal, America First. Eu disse, pá, meu, sempre a guerra econômica, quer dizer, bom, vou só aqui dizer aqui um ponto rápido, em que o Partido Republicano veio me convencendo, ao longo desses tempos que eu venho acompanhando a vida dos Estados Unidos da América, que ele é um partido que, na maior parte dos casos, só estraga a economia. E depois, dos republicanos, vêm os democratas, que é para tentar consertar. Tanto mais que eu vi, né, eu venho acompanhando, bom, talvez com exceção do Ronald Reagan, que ajudou a desmoronar o Império Soviético. A propósito, os outros que vieram depois dele fizeram guerras. Né? Veio o Bush pai, fez a primeira guerra no Golfo Pérsico, veio depois do Bush filho, também fez guerra no Golfo Pérsico, e depois vem agora o Donald Trump, que está a fazer, ou quer dizer, esteve a fazer a guerra econômica com a China. No entanto, muito embora lá os meus colegas dizem, America First, mas o que é isto America First? Ele dizia que as empresas americanas tinham que trazer os negócios da China para dentro dos Estados Unidos da América. Ele próprio é um homem de negócios, e aliás, ele é conhecido, por um grande, muito embora ele é mais falido do que sucessivo, ele até anda a dever até hoje o governo americano uma pilha de dinheiro, só que isso não se diz nada, isso não se diz. Mas o que é que acontece? É que, por exemplo, um engenheiro de microeletrônica, sei lá, ou um engenheiro, sei lá, de microcibernética na China, tem um custo. Mas este mesmo engenheiro, com as mesmas capacidades, com as mesmas qualificações nos Estados Unidos, ele se calhar custa mais 4, 5, 6, quem sabe até 10 vezes do que na China. Então, isso é que fez com que as indústrias do mundo, aí desde mais ou menos a partir do fim dos anos 70, começassem a levar as suas principais indústrias para a China. Por quê? Por causa da mão de obra barata. E, no entanto, hoje em dia, a gente já sabe que os próximos iPhones que serão montados nos Estados Unidos da América para os próximos americanos terão um preço ali à volta dos $3.500.
Por quê? Porque eles vão ser montados na América para os americanos, segundo esta lei que o Donald Trump meteu em vigor, ou sei lá, com a ajuda do Congresso, etc. Agora, o que, por exemplo, empresas como a Apple, a Microsoft e etc. fazem? O produto que vai para os americanos, ele é mais ou menos montado na América, ou sei lá, ou quanto muito no México. Agora, o que vai para o resto do mundo, ele é montado na China. E além disso, o que é que eles fazem? Esse dinheiro que eles recebem das exportações para os outros países ou para terceiros países não entra na América. Eles vão para paraísos fiscais como a Irlanda, como San Marino, como Taiwan, Hong Kong e por aí para aí. Quer dizer que é o próprio dinheiro das empresas americanas que o próprio Estado americano não vai ver em forma de impostos e subsídios e etc. Então onde é que está aqui o America First? Quer dizer que ele estava a espetar mais uma katana à própria economia, à própria sua economia americana, do que a trazer benefícios. Agora propriamente a Biden. Entanto, Biden entra agora como um democrata, e ainda bem que ele disse que ele só vai estar lá um mandato, que ele não se vai recandidatar. Bom, não sei, talvez a idade, aliás, ele foi vice-presidente no governo do Obama, ele tem experiência e ele sabe o que diz. Tem os seus motivos, se calhar. E no entanto, o Biden encontra determinados problemas. Vamos lá ver aqui, não sei se logicamente, mas vamos ver, são assim uns tantos. Primeiro problema é a questão da vacina contra o coronavírus. Agora apareceu ali uma empresa que diz que descobriu ou que criou a vacina, que não sei o quê, que inclusive, não sei até que ponto isto é verdade, o Trump dizia que, porra, mas por que vocês não disseram que tem essa vacina antes das eleições? Né? Porque é para ele ganhar ali uns pontos, não é? Mas, no entanto, essa empresa só anunciou esse facto agora, depois de terem sido consumadas as eleições. Não sei até que ponto isto é verdade, tanto o facto da vacina como o facto desta conversa, mas é muito interessante. De uma forma ou de outra, o Biden herda este problema da vacina. Porque hoje em dia, a América continua como o país que tem mais problemas com o Covid-19. E ele vai ter que encontrar uma solução para isto. Interna ou externa, não importa, mas ele vai ter que encontrar uma solução. O segundo problema que o Biden vai encontrar é o problema do racismo. O que é isto? Não importa, o racismo não tem cara e nem tem direção. Aliás, eu cá por dentro, quer dizer, tenho estado a ver ultimamente que hoje em dia o racismo já não é só dos não negros ou dos não asiáticos para com eles, mas também os próprios negros, os próprios asiáticos contra os outros também tornaram-se ou estão tornando-se cada vez mais racistas. Então este é um problema. Aliás, este problema começou, no meu ver, ainda no tempo do Bush Jr., que houve lá uns tantos problemas, não sei o quê, que de uma forma ou de outra foram mitigados, mas eles não foram resolvidos, eles continuaram ali. E que encontraram continuação no governo do Obama. Só que o Obama, no meu modo de ver, ele foi poupado. Na verdade, ele foi poupado. Porque o Obama, ele encontrou-se entre duas realidades, entre dois mundos. Primeiro é que ele, como sendo negro, ele não podia ir contra os negros nem contra as minorias étnicas. Não seria entendido. Então, nas segundas eleições, ele não passaria. E nem que fosse assim, depois de ser eleito no segundo mandato, então ele havia de minar as próximas eleições, dos seus camaradas democratas. Isto é a primeira parte. Agora, a segunda parte é que ele também não podia ser muito babaca, quer dizer, muito burro, ou muito babado com os camaradas negros como ele, ou pertencentes a outras minorias. Porque os outros, que não são representantes os representantes das outras maiorias, ou da maioria, haviam de estar em cima dele a dar cacetada. Por isso ele tentou resolver esse assunto através das mãos de terceiros, através do Ministério do Interior,
através dos chefes da polícia dos estados, quer dizer, lá nas localidades. Mas o assunto não foi resolvido como deve ser. E depois então começaram a surgir esses outros problemas sociais e etc. que vieram agravar a situação até o ponto em que ela se encontra hoje. Quer dizer que o Biden também vai ter que resolver o problema do racismo e das minorias eleitorais. Vou dizer que não é um problema fácil, mas ele vai ter, ou vai resolver ou vai adiar para o próximo, mas aquilo vai continuar a transformar-se numa bolha, tá vendo? Num tambor de pólvora, que quando explodir, então, olha, tudo vai tremer e tudo vai desmoronar. Agora, terceiro caso, que talvez devia ter sido o primeiro, mas sei lá, foi sendo escrito como foi escrito, ou foi sendo... é o quê? O Biden vai ter que reformular a guerra econômica que o Trump começou com a China. Cá entre nós, eu vou dizer que hoje em dia a América já não é a primeira potência econômica. Não. A maior economia hoje é a chinesa. E aliás, além disso, a China é o maior detentor dos títulos do tesouro do governo americano. Agora, antes das eleições, por exemplo, os chineses esbanjaram 3%, eles esbanjaram 3% dos títulos de tesouro americano que possuem. O que aconteceu como resultado? O dólar caiu. E caiu bem. Quer dizer, a situação ficou trêmula de tal forma que inclusive o Warren Buffett, eu já falei aqui no canal, já inclusive deixei um post ali, o Warren Buffett começou a livrar-se das ações das companhias aéreas e dos bancos americanos. E em contrapartida, comprou uma empresa que trabalha no setor de mineração de ouro. Quer dizer, aliás, no setor do ouro. Prospecção e por aí para diante. E por quê? Aliás, a gente sabe que hoje em dia, aliás, em todo o mundo, os bancos, né, ou o setor bancário é um dos que mais dá dinheiro. Que eles praticamente fazem dinheiro do ar. Tu traz dinheiro para o banco, ele ganha. Tu tiras o dinheiro do banco, ele ganha. Tu fazes uma transação, ele ganha. Recebes dinheiro, ele ganha. E por aí para diante. Não, a gente sabe disso. Portanto, mas o que acontece? As relações com a China, neste período Trump, não estão boas. Trump adicionou taxas de importação a muito produto chinês e o chinês respondeu da mesma forma. Que, fim ao cabo, os Estados Unidos está a sofrer mais do que está a China. Porque o consumo interno da China é muito maior do que o consumo interno americano. Muito embora os produtos de luxo americanos, talvez para dentro da própria América, sejam maiores do que na China, mas a disparidade no número de consumidores. E aliás, a China tem ainda o resto do mundo com os seus preços baratos. Porque, por exemplo, hoje em dia o governo chinês ela subsidia a transportação, né, de determinados produtos chineses. Diz, não, manda, não tens que pagar nada. Se tu, por exemplo, vai na eBay, por exemplo, tenta comprar um computador, tenta comprar ali, sei lá, cabos, fios, sei lá, utensílios, você vai ver lá. Como é que chama aquilo? Free International Delivery. Free International Delivery. Quer dizer, eles mandam para todo mundo de graça. Por quê? Porque o Estado está a subsidiar aquilo. Para quê? Para estimular a exportação. Já a América não faz isso. E além disso, o próprio Trump também estragou as relações com os habituais parceiros deles que é a União Europeia. Meteu-se na NATO e não sei o que mais, estava a sair agora do Clube de Paris, não sei se chegou mesmo a sair ou se não, porque um dia diziam que saiu, outro dia diziam que não saiu, e por aí para diante, não é? Portanto, são coisas que o Biden herda e que vai ter que os resolver, quer dizer, não pode deixar para depois, porque aquilo pode complicar os próprios processos. Não sei, além disso, Obama dizia que havia de deixar de financiar a Organização Mundial da Saúde, mas conforme a gente vê hoje, o próprio Trump foi um dos indivíduos mais burros nessa conversa, junto com o amigo dele, Bolsonaro, em que, sei lá, não levaram em consideração o que os outros diziam sobre o coronavírus. Que é esse coronavírus? Mostra-me lá quem é esse coronavírus, então eu vou te dizer como é que se combate. Bom,
Epá, mas hoje em dia a gente sabe que tanto a América como o Brasil são os primeiros na lista que estão a sofrer mais com o coronavírus. Outro ponto, não menos importante, o Biden vai ter que refazer os estragos que o Trump causou no programa Obamacare. Se a gente sabe, é um programa de saúde, é um programa de segurança de saúde que foi criado no tempo do Obama. Mas o Trump, como é um businessman, ele é um comerciante antigo, ele disse, não, vocês estão aqui a querer desfalcar aqui o dinheiro do povo, o dinheiro do Estado. Mas é mesmo assim. Então, se você como Estado não quer dar saúde do teu povo, como é que vai ser? Eu entendo que ele é um capitalista de primeira linha, mas mesmo assim, há coisas que devem ser da responsabilidade do Estado, inclusive subsidiar em certa parte a saúde daqueles que trabalham, daqueles que fomentam a economia do país. Este é o meu ponto de vista. Não preciso aqui discutir com nada nem com ninguém. Depois, então, só uma reformulação do que eu falei no ponto 3, o que? O Biden vai ter que devolver a América, no contexto internacional, quer dizer, não como uma pessoa, como uma figura, quer dizer, América, não como uma figura odiada, porque já há até lugares no mundo que hoje odeiam mais a América do que a Rússia. É só vocês verem o que se diz ali na imprensa pelo mundo. No entanto, o Biden vai ter que trazer de volta a imagem dos Estados Unidos como o irmão mais velho, como aquela boa pessoa que cuida de todos à volta do mundo, que se for para ir lá fazer guerra, ele vai, se for para dar uma ajuda, sei lá, para bater aqui no ombro, ele vai, se for para dar dinheiro, ele vai, se for para tirar de lá o dinheiro, ele tira, porque ele também faz isso. Muitos de vocês talvez não saibam, mas ele também faz isso. E por aí vai diante. Portanto, e depois, aqui mesmo neste contexto internacional, com a China já falamos, agora, depois o que é a Europa, em particular a União Europeia, porque lembram-se que inclusive a Merkel disse, quem és tu, Trump, que é para vir aqui nos ditar de quem que a gente tem que comprar o gás ou não, que é para aquecermos as nossas casas. Lembram-se disso? Isso aí deve ter sido a volta de 2 ou 3 anos. Então, isso foi uma boa chapada sem mão, ou se calhar até mesmo um raspanete. Depois, Trump também tem que refazer as relações aliás, o Biden vai ter que refazer as relações com o mundo árabe, porque Trump também não deixou as coisas lá bem. Foi a Arábia Saudita e etc, mas a Arábia Saudita ainda não é todo mundo árabe, muito embora tenha uma grande influência, mas ainda não é tudo. Portanto, agora, a pergunta que eu trago para aqui, não é? Tu, independentemente de que país és, ou independentemente de onde é que vives, como é que esta transformação de Trump para Biden vai influenciar a tua vida, vai influenciar nos teus negócios, vai influenciar no teu bolso? Como? Deixa lá nos comentários. E se esse vídeo, não é, trouxe para ti alguma informação, ou, quer dizer, trouxe alguma dica que te tocou, escreve lá nos comentários, dá um like, partilha e não se esqueça de apertar lá no sininho, que é para seres avisado quando nós fizermos as próximas publicações. Ok? Então, convosco esteve o Joe Scott e cuidem-se, passem bem.